ao episódio de hoje do nosso podcast Carreira em Ação. Ao meu lado eu tenho João Eduardo Greco Pinheiro, diretor da Alupar. Muito obrigado, João, por dedicar o seu tempo com a gente e trocar, gerar reflexões, trocar ideias do mundo corporativo. Obrigado, Denise. É um prazer estar aqui, eu dando meus palpites, Ah, longe de ser um coaching, um mentor, mas dando aqui os meus palpites, contando um pouco da minha história para vocês. e olha, a história é de grande valor para esse canal que tem realmente esse propósito. Você é um engenheiro de formação civil e atua no setor de energia. Ocupa uma posição de diretoria em uma das maiores companhias no segmento de transmissão de energia elétrica no Brasil. Eu gostaria de convidar você a iniciar essa conversa com você dividindo, compartilhando um pouco da sua trajetória e quais foram os principais passos, né, dados em sua carreira que levaram você a ocupar a posição que você tem hoje. Tá joia, Denise. Bom, eu sou um engenheiro civil que foi escolhido pelo setor elétrico, né? Uau! Eu comecei a minha carreira em empreiteiras, né? Então, trabalhando sempre em obras de infraestrutura, mas sempre obras do setor elétrico. Então, eu até falo, fiz recentemente um curso de sustentabilidade, onde digo que eu vou, assim, que eu estava me redimindo, porque eu construí termoelétricas a carvão, termoelétricas a óleo diesel, grandes hidrelétricas, então, assim, são grandes obras de infraestrutura com grandes impactos ambientais. E aí, acabei indo para o setor elétrico, né? A minha carreira foi se direcionando para o setor elétrico e, num dado momento, eu saí da parte de empreiteiro, de construtor e passei para o investidor, que é aqui na Alupar, onde eu estou hoje. Mas foi muito interessante porque eu vou dizer para você que sempre, assim, o que marcou minha carreira foi compromisso, independente de onde eu estivesse, né? Então, por estar compromissado com os projetos, com a empresa, com os valores da empresa, sempre que acabaram aparecendo oportunidades e me destacando. Não que eu seja um workaholic ou coisas do tipo, mas comprometido com entregas, né? Então, olha, eu preciso que você termine isso tal dia, né? Então, consegue. Se eu falo consigo, aí me viro para fazer, né? Isso, acho que isso sempre foi a principal marca da minha carreira, onde me deu sempre grandes destaques. Se eu não conseguia fazer, eu avisava antes, mas se eu me comprometia com uma entrega, eu estava ali para terminar. E acabou dando um destaque, lógico, sempre preparado com a parte acadêmica, cursos, me atualizando, etc. E aí as oportunidades acabaram aparecendo. Durante a minha carreira como empreiteiro, né, eu alcancei alguns, assim, comecei como engenheiro assistente, né, fui galgando alguns espaços, consegui chegar até o cargo de gerente de novos negócios, né? Isso numa empreiteira multinacional. Trabalhei em algumas empresas multinacionais, italiana, coreana, etc. E quando me convidaram para vir para a Lupar, mudar a chavinha, né, de você ser um cara que constrói para ser um cara que contrata construções, foi um passo bastante interessante e realmente mudou muito nos meus pontos de vista. Foi assim, foi uma mudança de mindset, né? E agregou nessa mudança a experiência como empreiteiro, porque eu sabia onde eu pedia dificuldades para o meu cliente, agora eu, como cliente, sabia onde não poderia deixar que o empreiteiro pedisse para mim. Então foi muito interessante. É o se colocar do outro lado mesmo, né? Mesmo, né? Foi uma mudança muito importante na minha carreira. E essa questão de investimento, não sei também, mudou um pouco nas minhas questões pessoais, porque eu passei a enxergar os meus momentos, mesmo que fossem difíceis, desafiadores, como investimentos na minha carreira, né? Então, foi uma mudança total de mindset, né? Então, pensar em, mas hoje tem trabalhos que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer porque isso vai me
lá na frente vai render frutos para o meu trabalho hoje. Então, mudou bastante, foi muito interessante. Paralelamente a isso, né, eu entendo que as questões de atualização, de busca de conhecimento, sempre mostram o interesse que você tem no trabalho. E a Alupar tem um programa de educação continuada, né? Faz parte dos valores dela, ela incentiva que todos os colaboradores busquem atualizações, novos conhecimentos. E quando vim para cá, eu vim como gerente, né? E um dos momentos que eu cheguei para o meu superior e falei, olha, eu queria fazer um curso de MBA, etc. E tal. Ele falou, mas por que você quer fazer esse curso? Eu virei para ele e falei assim, porque eu não quero morrer gerente. E eu sinto que está faltando isso para eu deslanchar na minha carreira. E você acredita que este movimento foi o que me deu um grande destaque dentro da própria companhia, né? Naquele momento eu não sabia, estava tendo uma busca por um sucessor numa posição de diretoria. E essa iniciativa foi um momento de destaque que botou luz sobre a pessoa do João Eduardo para ser um dos candidatos a ocupar essa vaga, e hoje estou aqui, né? Foi o Então diferencial entre foi, você e uma outra pessoa, né? sim, foi um diferencial, foi muito importante mostrar essa iniciativa que eu estava buscando suprir uma deficiência, né? E estava com essa, mas por que você quer suprir? Porque eu não quero morrer gerente, né? E nesse momento foi até interessante porque me perguntaram, mas você quer o quê aqui dentro? E eu virei e falei assim, eu quero ser um dos principais executivos da companhia, né? Ele falou assim, e além do MBA, você pretende fazer o quê para chegar lá? Né? Pergunta difícil, hein? Nossa, aí sim, de bate-pronto, eu comecei, fiz uma... Putz, o que eu vou fazer? E aí, na época, o diretor para quem eu respondia falou assim, você não precisa responder hoje, mas pensa no seu plano para daqui a 5 anos, onde é que você vai querer estar aqui dentro. E vamos ver se a gente consegue construir juntos. Né? Então, foi muito legal. E realmente, a pessoa com quem eu sucedi aqui, o diretor anterior, eu fiquei com ele um ano, aprendendo com ele, foi um ano sensacional, né? Uma pessoa que tem aí uma experiência de vida, uma experiência profissional do setor elétrico maravilhosa, superou qualquer MBA que você possa imaginar, né? E também entendi quais são como é que funciona, né? Quando você é um diretor, muitas vezes você é um CNPJ, não pode ter emoção. Diferente de quando você é um gestor médio, né? Você ainda tem paixões, né? Muito Então, interessante. né? Então, às vezes você pode não concordar com algumas decisões corporativas, mas naquele momento você é a empresa e tem que seguir com elas. Né? Então, essa diferença entre ser um diretor estatutário e ser um gestor de média gerência são questões muito importantes de entender. Né? Eu posso, como gerente, conversar com um par meu, falar, nossa, mas a empresa está pegando, assim, mas como diretor não tem mais essa, né? Você tem que vir e falar, olha, a empresa decidiu, nós vamos fazer assim, todos juntos, tal. É um motivador diferente, né? Então, realmente é um grande passo na carreira, né? Graças a Deus, como eu falei, tive grandes professores que puderam me ajudar a estar aqui, né? E vou te dizer, Denise, é uma experiência que vale a pena, viu? Realmente é muito gratificante. Eu sou muito satisfeito com o que eu faço e muito realizado. E é interessante, dois pontos, né? Você me traz aqui comprometimento como um dos valores que você se destaca, né, em relação a esse valor e, consequentemente, preza isso nos teus líderes, né, abaixo de você. Estar aberto a novos desafios, você saiu de uma posição e foi a outra posição e abraçou com o mesmo comprometimento que te fez destacar e se apaixonar pelo outro lado. Flexibilidade também, vamos lá, e Sim. abraçar entre sonhar pequeno e sonhar grande é que dá o mesmo O mesmo trabalho, né? trabalho, o mesmo trabalho.
E outro ponto que muito se escuta é o lifelong learning, né? O que tem o objetivo de estimular cada vez mais e continuamente os estudos por toda a vida. E isso você traz como prova que é o que foi o diferencial para você ocupar hoje a posição que você almejava lá atrás. Sim. Então, para quem tem dúvida, você é o exemplo. É. E é interessante, João, que eu vejo na tua rede social, no LinkedIn, que você começa a cursar engenharia mecânica. E aí quase para se formar, me parece, e entra depois para engenharia civil e no final termina na elétrica. Tudo engenharia, mas são áreas e setores diferentes. Como é que foi essas mudanças? Foram as oportunidades que foram surgindo e você, com flexibilidade, foi abraçando, continuando se apaixonando pela tua carreira? Como é que foi isso? Bom, Denise, eu vou te falar uma coisa. Se não fosse engenheiro, eu teria que ser engenheiro, né? Engenheiro. Então, eu sou apaixonado pela engenharia. Eu comecei cursando engenharia mecânica e no sétimo semestre, ou seja, no quarto ano, faltando pouco mais de 3 semestres para me formar, eu abandonei, né? Porque eu já tinha mudado para a parte civil, né? E a engenharia mecânica não tinha mais aquele approach para mim, não tinha aquela paixão, né? E aí resolvi realmente mudar para engenharia civil, e, que apesar de a gente estar falando de muitas obras, tá, ela é um pouco mais é, sistêmica, né? Porque você tem obras elétricas, obras mecânicas, a própria obra civil, né? Então, não que ela seja mais completa, mas ela é mais sistêmica, ela consegue enxergar o todo. Legal. Então, e acabei me apaixonando perdidamente pela engenharia civil, por construir obras, por deixar um legado. Então, assim, eu adoro chegar no lugar e falar assim, olha, eu participei dessa obra, né? Tá vendo essa torre de transmissão? Eu acompanhei esse projeto, tal. Então, é tornar a minha realização concreta mesmo, né? Então, aquilo lá está ficando ali, né? Então, isso realmente para mim é apaixonante. Hoje, eu, sim, posso dizer para você que eu tenho uma satisfação muito grande em dizer que eu sou um dos diretores de uma empresa que transmite grande parte da energia desse país, né? Então, a gente tem blocos de energia que vêm do Nordeste para o Sudeste que ajudaram a reduzir o apagão de 2021, Uau. né? Então, são obras que são muito estruturantes, importantes. Então, isso para mim dá uma satisfação muito grande. E o setor elétrico acabou me puxando, né? Assim, é o magnetismo, né? Da energia elétrica, né? Que Verdade. acabou me puxando e me escolhendo, porque hoje, entre as minhas responsabilidades, eu tenho a operação e manutenção das nossas linhas de transmissão aqui internas. E se você for procurar no setor, eu sou um dos poucos engenheiros civis de formação que tem uma posição dessa, né? Porque é natural que seja um engenheiro eletricista, mas aí acaba ficando curioso, sabe, Denise? E aí eu preciso entender do que eu estou falando. Não, aquela história, o bom gestor, ele se cerca de bons profissionais, mas às vezes, até para perguntar, a gente precisa conhecer um pouquinho. Então, vira e mexe, eu estou fazendo um curso para entender alguma coisa, um ponto específico onde são as nossas maiores demandas, para eu poder depois perguntar e refletir em cima daquilo que eu estou perguntando se realmente está fazendo sentido ou não. Então, às vezes eu falo numa reunião, assim, olha, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas é de engenheiro civil. Então, vocês tenham compreensão. Super. Mas é uma coisa muito interessante e eu já estou na posição aqui, já vão fazer 8 anos, né? Então, realmente, tenho tido muito aprendizado com os meus pares, com a minha própria equipe. No começo eles tinham mais paciência, porque eu demandava mais paciência. Mas hoje eu já consigo discutir de igual para igual questões de equipamentos, questões elétricas, né? Então, realmente, sempre um aprendizado, né? Não é porque a gente está no cargo que não vai precisar aprender mais, né? Então, eu
como eu falei, recentemente fiz um curso, uma pós de sustentabilidade, né? Fiz MBA, outros cursos mais corriqueiros, porque a nossa vida é muito dinâmica e o conhecimento é um investimento que a gente não perde, né? Ele fica sempre, né? Está sempre aqui. Total. Agora, você trabalha numa empresa, numa das maiores, conforme dito no início, uma das maiores empresas de energia. Como manter a sua equipe energizada? Porque você tem em torno de 1.200 pessoas abaixo de você, entre diretos e indiretos. Eu acho que é esse o número, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Como manter energizada essa equipe para te dar o resultado? Porque, como você falou, você está numa posição que a emoção tem que ficar um pouquinho de lado, muitas vezes. O sonho você deixa lá para o nível que está abaixo, os gerentes, etc. Denise, eu vou te dizer, assim, eu busco liderar pelo exemplo, né? Então, eu fui atleta de rugby, eu sou escoteiro desde 1987, né? Fui membro juvenil como escoteiro, hoje sou chefe de jovens, né? Na faixa de 18 a 21 anos. Então, eu sempre procurei seguir os valores tanto do rugby, que é trabalho em equipe, humildade, né? Você respeito ao próximo, e os valores do movimento escoteiro, que é lealdade, honestidade, companheirismo, e sempre tentando liderar pelo exemplo. Um dos momentos mais difíceis da minha carreira, Denise, foi no começo da pandemia, que eu estava em casa, isolado, mas as minhas equipes no campo não podiam ficar isoladas, elas tinham que trabalhar, porque é um serviço essencial. Eu tinha uma angústia tão grande. No primeiro momento que eu pude ir a campo, eu fui para mostrar para eles que eu estava do lado deles, porque eles não me questionavam, mas era eu comigo mesmo, de saber que eu estava em casa protegido e eles estavam lá fazendo o trabalho deles, né? E eu queria mostrar para eles que eu estava junto. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu fui para campo com todas as precauções, máscara, luva, banho de álcool gel, aquela coisa toda que foi aquela loucura, né? Para mostrar que eu faço parte do time, né? Que não é que eu sou o diretor, mas eu sou um membro da equipe. Foi um momento difícil, nós conseguimos superar, né? Graças a Deus, aqui dentro da companhia nós não perdemos ninguém, né? Tivemos momentos críticos, mas não perdemos ninguém. E também foi importante porque o time lá da ponta, que trabalha na subestação lá no interior da Bahia, né? Tem pouco contato com o diretor João Greco, ele viu que eu estava no campo, ele não podia não estar lá, mas estava em outros lugares. E aí eu tive uma conquista muito importante com eles, né? E foi pelo exemplo mesmo. Eu vou te dizer que já na minha média gerência, essa questão do exemplo eu vejo que é tão importante porque eu, quando eu comecei, decidi a fazer o meu curso de gestão de sustentabilidade, chegou meu gerente administrativo e disse: você vai fazer mais um curso? Falei, vou, né? A questão da sustentabilidade está aí. Nós somos uma empresa de capital aberto. Vai chegar aqui, não tem jeito, né? A gente faz prática, mas a gente precisa entender e tal. Comecei a fazer o curso. No semestre seguinte, ele retomou um outro curso. Ele falou, se você está fazendo, eu vou fazer também. Então, isso é um caso bem próximo. Então, acho que liderar pelo exemplo realmente é uma chave, né? Mostrar respeito pelos liderados, né? Que a gente faz parte do mesmo time. Então, acho que esse é um ponto bem importante aqui na minha maneira de gerir as equipes. E o que você está contando, tinha líderes que na época estava num momento turbulento também numa das empresas que eu trabalhei, e ele tinha esse perfil: eu vou estar do lado, mas não, fica aí, né? A gente dá o repórter por telefone. Não, eu fico, nem que seja para servir café, mas eu fico do lado da equipe. E isso gerava um engajamento da equipe e além do engajamento, a motivação e o respeito de estar todo mundo no mesmo barco, né? Como um remo que está indo, todo mundo na mesma direção e todos sincronizados.
ter a presença do líder, do diretor, do gerente, enfim, do responsável, faz toda a diferença, nem que seja para servir cafezinho para a equipe. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu já cheguei muitas vezes em finais de semana, que a equipe está sobrecarregada fazendo alguma coisa, de vir para cá e trazer o pão de queijo do café. Ah, mas você está fazendo o quê? Não precisa tirar xerox? Eu vou tirar xerox, gente. Eu quero estar aqui com vocês. É porque eu sou diretor que eu vou ficar em casa e vocês aqui, né? Se precisar de alguma demanda, eu estou aqui. Né? Exato. Então, isso faz muita diferença, Denise, faz muita Exato. diferença. Total. E visitar as obras, as instalações, né? Por mais rápida que seja a visita, traz um engajamento e uma motivação importantíssimo para o nosso negócio. Total. Agora, você trabalha numa empresa que ela foi em 2021, salvo engano, eleita como a empresa, melhor empresa para se trabalhar, eleita pelo UOL e pela FIA, se eu não estou enganada. 21 e 22. 21 e 22. Como que é esse engajamento de toda a companhia em relação aos funcionários declarando, não, eu faço parte desse time, eu gosto de trabalhar na empresa? Denise, foi interessante porque nós começamos a fazer um monitoramento de clima, né, que nós não fazíamos anteriormente. E começamos a identificar algumas coisas ali perto em 2019 e a alta gestão, os acionistas se engajaram de que a gente tinha que realmente nos tornarmos uma empresa onde os colaboradores falaram, eu tenho orgulho de ser Alupar, né? Então, fizemos alguns levantamentos, publicamos os nossos valores, fizemos uma eleição dos valores entre os nossos colaboradores, né? E aí fizemos uma campanha para publicar os valores internamente e foi super interessante, porque a partir desse momento, com as pessoas identificadas com cada uma com seu valor, isso trouxe para nós um engajamento enorme. Né? Então as pessoas começaram a entender que por que estavam aqui, qual que era o propósito delas. Né? Lógico, uma empresa que a gente está falando aí de mais de 1.000 funcionários tem uma certa rotatividade, né? Pessoas que crescem na carreira ou que têm outras oportunidades. Mas eu posso dizer para você que nós temos muitos colaboradores aqui, muitos, com 5, 7, 10 anos de casa, de gente até com 30 anos, que vieram da empresa oriunda lá atrás e que continuam na companhia. Né? Porque passa a ser uma paixão. E eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu sou apaixonado pela companhia, né? Mas realmente acho que quando nós publicamos os nossos valores, houve realmente um engajamento maior e as pessoas entenderam por que nós estamos aqui. Temos aqui, né? Fizemos a partir de 2019 algumas campanhas de voluntariado com participação de todo mundo. E isso traz mais engajamento ainda. Durante a pandemia foi sensacional a participação das pessoas nas campanhas que nós fizemos, né? Falou que a pandemia me fez acreditar de novo na humanidade, porque a gente viu uma série de atitudes acontecendo sem uma motivação financeira ou sem uma motivação de obrigação. Então, as pessoas ajudando porque queriam ajudar. Então, isso aconteceu aqui dentro da companhia, tivemos muitas ações e todo mundo participou de forma assim inesperada mesmo. E foi um momento onde todo mundo estava, não, a gente tem que estar, o pessoal do escritório de São Paulo, ajudando o pessoal lá fora que está trabalhando no dia a dia, está indo pegando condução, está indo para frente de trabalho, porque a gente não pode parar. Né? Então foi muito legal mesmo, e aí eu acho que isso trouxe para cá essa questão do clima de uma das melhores empresas para se trabalhar, né? E que trouxe esse engajamento do time. Você coloca no LinkedIn também causa serviço social, que é um valor maior seu. Uma das coisas que eu defendo e que eu vejo que se perde a hora que uma pessoa está buscando uma posição ou buscando um emprego ou buscando acessar uma nova empresa, esquece de ver os valores dessa empresa para ver se batem, estão coerentes com os seus valores.
E pior ainda, tem muitos profissionais que não buscam esse autoconhecimento e mal sabem os seus valores, como é que eles podem querer se identificar com algo que não conhece. Então, e a pandemia veio também colaborar, essa transformação que você citou, veio colaborar com esse autoconhecimento para muita gente, né? Claro que teve crises de ansiedade, estresse, teve o seu lado negativo, mas o ponto positivo foi o autocuidado, a busca do bem-estar e o autoconhecimento. Você acha importante esse ponto que eu tanto bato na tecla de querer saber antes, se preocupar, o profissional se preocupar em se autoconhecer e conhecer a empresa que ele está se postulando, né, se buscando a posição, para saber se os valores batem, se vai estar casamento nisso, porque um emprego é um casamento, né? É um relacionamento. Você vai ficar o dia inteiro, ou mais ainda. A gente dedica várias horas e tem que ter uma harmonia. Você acha importante isso? Bom, Denise, é muito importante. Assim, quando a gente faz uma reflexão de como nós somos, né, de como nós vamos para frente, como nós temos, o que nós temos que desenvolver, é, é, é a mesma coisa que quando eu vou viajar e pegar um mapa, eu estou aqui, eu quero chegar ali, então eu sei o caminho que eu vou traçar. Então, se eu não sei onde eu estou, ou se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer destino serve, né? Então, se autoconhecer é muito importante. Uma das coisas que foram mais incríveis no meu MBA foi durante a disciplina de gestão de pessoas, foi a questão de autoconhecimento, né? Então, um dos exercícios era perguntar para as pessoas com quem eu trabalho 5 pontos positivos e para as pessoas que não trabalham comigo, mas que são da minha família, próximos, amigos, 5 pontos negativos, né? Porque na empresa, bem ou mal, você sempre veste um personagem, né? E as pessoas não vão dizer para você que você é ruim naquilo. Mas em casa, as pessoas vão dizer para você, vão ser mais sinceras. E uma das coisas, um dos pontos que foi muito importante para mim, eu perguntei para minha filha o que ela achava dos meus pontos negativos, e um das ela falou assim: você trabalha demais. E na empresa, um dos pontos positivos foi: você trabalha demais. O que fazer com essa informação? Né? Então, seja, é a mesma característica vista de pontos de vista diferentes. Total. Né? Então, isso é importante, esse autoconhecimento, para você saber, bom, realmente, então eu trabalho demais. Então, isso é unânime. Agora, como é que eu vou trabalhar para agregar na minha família, né? E para o trabalho não perder a qualidade? Foi interessante porque, a partir daí, eu fiz um combinado em casa, né? Que eu fico no trabalho até sexta-feira, de segunda a sexta. Aos finais de semana eu estou em casa, né? Na pior das hipóteses, se eu tiver visitando algum empreendimento tal, que só tem voo no sábado de manhã, mas o combinado é estar em casa sábado e domingo, né? Sexta-noite estar em casa. E tem funcionado muito bem, né? Então, consigo participar de todas as atividades com a família. E esse equilíbrio é importante. Mas o autoconhecimento, só retomando, Denise, é fundamental. Porque você conhece suas deficiências e onde você precisa melhorar, né? Fazer uma análise SWOT da gente, importantíssimo. Super, super. Um dos pontos que as empresas, João, estão enfrentando é conseguir colocar no mesmo espaço gerações diferentes. E junto com as gerações, eu tenho diferentes estilos de comunicação que eu preciso estar, ou as empresas precisam estar modelando ou modulando. Conflitos de valores e expectativas são outros, novas gerações e gerações anteriores. Acesso à tecnologia, a velocidade com que se vê isso e o desenvolvimento profissional de uma forma a dar oportunidade a todos. Como é que a empresa, como que você vê
e trazendo também a sua realidade dentro da Alupar, que é uma das empresas que ganhou esse prêmio de ser a melhor empresa para se trabalhar. Como é que ela gerencia essas diferentes gerações no mesmo espaço? É interessante, Denise, porque assim, a gente tem programas de trainee, onde entram jovens, né, altamente capacitados, mas nós temos também aquele engenheiro que usa régua de cálculo aqui, né? É formado lá em 1970, 75. E o interessante é que há uma troca mesmo, né? Há a troca, alguns limitadores de cada lado, né? Porque um falando, não, no meu tempo era assim, o cara falou, não, mas agora é assado, né? Principalmente nessa questão tecnológica, que é muito rápida, né? Muito dinâmica, mas existe uma troca entre as experiências, isso é inegável. E o, e o que acontece é que, apesar de o pessoal que chega jovem, né? Principalmente falando dos trainees que estão com aquela vontade de virar um gestor, tal. A partir ali do terceiro, quarto mês que ele está convivendo com os times e está vendo os mais sêniores, como é que eles estão conduzindo as coisas, eles passam a admirar os sêniores e buscar exemplo neles para alcançar aquela posição, né? Então, isso assim, é cultural dentro da companhia, porque nós temos muitas pessoas mais antigas que estão, como eu falei, tem gente que veio da empresa lá atrás, né, quando era ainda uma empresa de obras, né, deixamos de fazer obra em 2010, mas que agregam com conhecimento, com experiência, né, e às vezes é muito interessante você ver os mais jovens, posso almoçar com você, tal dia queria conversar, mesmo de outros departamentos, entender a sua experiência, tal, pedir suas indicações. Então, realmente, acaba criando uma questão de respeito e de admiração por aquilo que já foi tudo conquistado para aprender também. Eu vejo isso como um dos pontos únicos aqui no Par, porque em outros lugares é muito mais competitivo. Não que não tenha competição aqui dentro, existe, é inerente, mas a empresa no geral, muito mais colaborativa do que competitiva, né? E acho que isso traz para nós uma vantagem competitiva no setor elétrico, né? Que, não que não tenha ninguém desejando ser diretor, lógico que tem, mas o desejo dele é crescer e agregar para virar um diretor. Então, entendeu que não adianta esconder informação, tal, mas compartilhar a informação é a melhor forma da gente estar crescendo internamente. Que super! Agora, última pergunta do milhão. Quais os conselhos, senhor João, que você daria para um profissional que busca aí a sua ascensão na sua carreira e ocupar uma posição de liderança? Esse profissional, como é que você vê isso? Qual é o conselho que você Eu dou palpites, eu compartilha? falei, né, Palpites. Denise? Palpites. Riquíssimo, vale em ouro. Mas eu acho que o primeiro é realmente a questão do compromisso, né? De vestir a camisa, né? Tem uma entrega para fazer, dá para fazer, fala consigo. Não consegue, levanta a mão e fala não consigo. Então está comprometido com a companhia, ou com o seu trabalho, ou até mesmo com você mesmo. A credibilidade vai ser fundamental, né? Outra coisa que eu falei aí, né? A gente está se atualizando, buscando novas tecnologias, buscando novo conhecimento. Então, quando você faz aquele autoconhecimento que sabe onde você está deficiente, tentar sanar, buscar o conhecimento para você perder deixar aquela pendência para trás, né, aquela deficiência e se desenvolver. Então, conhecimento é um baita investimento em si próprio. E também trabalho em equipe, o respeito pelos outros, né? Eu vou te dizer que você mostrar que você é do time agrega demais, né? Não que você está ali só para fazer um trabalho e entregar, não. Você é do time, tem problema, o time está com problema, olha para o lado, já terminou o seu trabalho, posso te ajudar?
né? Consigo eu preciso de alguma coisa, se coloque como solícito para ajudar e não fique, não, terminou meu trabalho, acabou o meu trabalho, está entregue. Ah, mas está faltando do outro. Não, o problema é do outro. Não, o problema não é o problema é da companhia, o problema é do seu departamento, né? O problema é do time todo. Então, trabalhar em equipe, entender as dificuldades de cada um e tentar agregar, né? Às vezes, não precisa nem fazer o trabalho do outro, mas só de você dar o apoio, dizer que você está ali pronto para ajudar, já ajuda demais. Então, agora, João, como que você gerencia na posição que hoje você ocupa, tão desejada e planejada ao longo dos anos aí na sua profissão, na sua carreira? Como que você gerencia a pressão e o estresse que vem dessa posição de liderança hoje? Boa pergunta, Denise. Boa pergunta. Bom, eu tenho uma facilidade de trabalhar sob pressão, é meu, né? Mas os meus momentos de lazer e de descontração, como eu sou chefe de escoteiros, então para mim é uma baita terapia, enfim, assim, trabalhar com os jovens é sensacional e eu só aprendo com eles e me desestressa mesmo, tá com a família também. E eu leio, né? Sempre estou lendo algum livro, uma biografia, uma história, livros de autoajuda, participando de webinar, etc., que não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Para realmente desligar. Então, isso me ajuda. Óbvio que aqueles problemas mais pesados, de vez em quando ele aparece lá, né? Vem, conta para você. Mas dentro do possível, sempre que eu posso desligar, né? Então, como eu falei, sexta-feira à noite eu vou para casa para ficar com a família. Eu tento deixar os problemas na porta. Felizmente, na posição que eu estou, às vezes eles no sábado vão me visitar, ou no domingo. Mas dentro do possível, eu procuro realmente desligar e deixar a empresa lá na empresa e as coisas em casa, com os meus jovens no movimento escoteiro, indo num jogo de rugby ou num jogo de futebol, realmente para desligar, tocar um violãozinho e tal. Ai, que delícia! E ótimo! E você sabe que aproveitando essas formas que você tem para desestressar, eu convido você, João, para participar da última parte do podcast, que é compartilhar um filme, um livro que você falou que gosta bastante, uma série, uma reflexão e aí deixar mais esse rico conhecimento. Então, eu convido você para a dica do dia. Eu li um livro uma vez que me ajudou demais, que chama-se As 48 Leis do Poder. É um livro riquíssimo que traz diversas passagens, inclusive históricas, dando exemplos de quando você segue a lei e quando não segue. É pro bem e pro mal, porque te ensina cada coisa para se Olha! proteger também. Então, mas é um livro muito interessante, tá? Ele foi se eu não me engano, da Harvard Business Review, tá? Mas são alguns autores, mas é um livro muito interessante, até por conta dessas questões históricas. Traz coisas da China, da Mongólia, da França. Então, para cada lei, ele te dá um exemplo do que aconteceu historicamente, quando foi seguida a lei e quando não foi. As Então, é um livro muito rico. as 48 Leis do Poder. do poder, eu achei aqui, é do Robert Greene, está aparecendo uma Acho que capa são azul. azul e vermelha. Ah, isso mesmo, legal. Adorei a dica, tá anotada. E vou colocar na descrição do episódio, Opa, porque é riquíssimo, eu não conhecia esse livro, não. é muito Assim que interessante. foi inspirador para você. Foi. E até protetor, porque você vê como é que as outras pessoas também pensam. Ótimo, tá anotado. João, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação e pelo seu tempo, que é bem escasso, né? A gente sempre está atrás, correndo atrás do tempo, e você ter dedicado esse tempo para essa conversa riquíssima, muito, muito obrigada, viu? Denise, eu que agradeço. Foi um privilégio estar aqui com você.
os seus ouvintes. Eu agradeço demais o convite. Ótimo. Eu vou deixar também o seu arroba. João, como que te encontram na rede social? Acho que você No me encontra LinkedIn, né? J. Greco Pinheiro. Perfeito, já vou colocar lá também. Muito obrigada, João. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário, façam perguntas, deem sugestões de temas. É sempre bom interagir com vocês. Aproveitem para seguir o canal e ativar o sininho e receber notificações de novos episódios. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua